Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu hoje trago-vos um vídeo que eu já fiz no primeiro período, que é basicamente a mostrar como é que ficou o meu caderno ao fim do primeiro período, e eu recebi muitas mensagens a pedirem para fazer a segunda parte, ou seja, a mostrar como é que o meu caderno ficou no final do segundo período. Portanto, isto não tem muito segredo, eu vou abrir o meu caderno com vocês vão ver tudo. Já sabem, eu tenho o caderno de discos da Staples, podem encontrá-lo obviamente na Staples, tem várias capas que podem escolher. A que eu levo para a escola é de capa mole porque é mais leve e tem estas borboletinhas, portanto vamos lá começar. Como vocês podem ver, aqui pelas borboletas estão a ver bastantes cores, e isso tem uma razão, é porque eu na capa, basicamente isto era uma capa branca, eu já vos tinha mostrado no primeiro período, na capa eu tenho vários post-its, alguns são de coisas que já não são úteis, tipo esta to-do list aqui não é mesmo de todo útil, mas depois tem aí coisas fofas, por exemplo, o meu nome em coreano, como a colega fez, cá para baixo aqui está em japonês, tem aqui letterings que eu faço de vez em quando estou mais distraída, tenho aqui uma cena de um texto de opinião, enfim, provavelmente só vou tirar isto no final do ano porque estão aqui muitas camadas de post-its, acreditem, e eu até gosto. Virando esta capa então, tenho uma coisa que vocês podem adicionar ao vosso caderno de discos ou não, ou seja, podem comprar lá à parte, que é como se fosse uma pastinha, e eu nela, na parte da frente, deixo sempre o meu horário, como vocês podem ver aqui, só para eu ir vendo. Eu não utilizo assim tanto, mas quando preciso ele está aqui. E na parte de trás, de momento, não tem nada, mas eu de vez em quando coloco aqui informações, por exemplo, coisas de visitas de estudo, coisas que não são relacionadas a nenhuma disciplina em específico. O primeiro separador, tal como no período passado, é de Físico-Química, portanto, no início temos o formulário do exame, apesar de eu não fazer exame de Físico-Química por opção, nos testes é este o formulário que temos que usar, e quando fazemos exercícios, então eu deixo sempre aqui, e atrás tem a tabela periódica, e depois já começa aqui, como vocês podem ver, eu tinha escrito primeiro período, mas agora voltei a escrever igual, mas para o segundo período, então diz aqui segundo e período, e nós começámos o período logo a fazer exercícios. Como a grande maioria do meu caderno de Física, eu nem sei se dá para notar porque está a lápis, mas são praticamente só exercícios. Depois, aqui foi uma aula que a professora decidiu que nós íamos ter de tirar apontamentos da aula, e depois íamos ter de lhe mostrar que tirámos, então eu fui tirando vários apontamentos, não está grande coisa, eu ia fazendo os títulos com o sublinhador e escrevia tudo a preto e depois sublinhava mesmo as coisas importantes. Está assim meio feio, mas pronto, e continuo aqui na parte de trás. E depois lá está, voltámos aos exercícios, que é ao que se resume o meu caderno, em exercícios. E aqui vocês podem ver que eu pus um flashcard, porque foi quando começámos a Química. Aqui eu fiz uma divisória para a Química, como vocês podem ver, e eu fiz depois um flashcard em casa com algumas das fórmulas do 10º ano que eu ia precisar para fazer exercícios desta matéria, e deixei mesmo aqui no caderno. E depois continuamos então com os exercícios, é basicamente tudo exercícios, exercícios, exercícios até aqui. E pronto, vocês sabem que eu não escrevo muito a matéria nos cadernos porque eu tiro apontamentos nos próprios livros a lápis, então vocês não vão ver super muita matéria no meu caderno. Depois, no final de cada disciplina, eu tenho sempre uma mica, mas elas estão vazias porque eu já tirei as fichas deste período. Depois, no separador amarelo, temos Filosofia, que eu escrevo tudo a roxo. Voltei a escrever esta coisa de segundo período, e aqui começámos com alguma matéria, escrevi os tipos de conhecimento, depois aqui o projeto Descartes, como vocês podem ver, ou Descartes, enfim. Depois aqui temos a função da dúvida, isto sobre a função da dúvida, e depois eu fiz uma espécie de... Boa, esqueci do nome disto, mas enfim, como vocês podem ver, está tipo assim, deitado, está engraçado, e aqui também está deitado. E depois voltamos à normalidade do caderno e temos aqui mais caderno de filosofia e mais caderno de filosofia. Um update que eu fiz do período passado para este é que deixei de escrever sumários a todas as disciplinas, porque eu não usava os sumários para nada, era só meio que gastar folhas do caderno, então podem ver que é só matéria e não há sumários. Lá está, mais uma vez a mica livre, e vamos para o separador roxo, onde é português, e que vocês podem ver que diz primeiro período, porque como tinha os critérios de avaliação e assim, português, o caderno está dividido por blocos, eu não tirei aqui
o bloco 1, que é das informações e sumários, e a portuguesa eu escrevo sumários, porque, sei lá, há um bloco dedicado a sumários, portanto eu escrevo, e aqui começou o segundo período, estes são os sumários do segundo período, e para ser sincero já não escrevi todos no segundo período. Depois temos aqui o bloco 2, que é da gramática, que isto da coesão textual é do primeiro período, isto também, eu acho que vou tirar, e dentro da gramática e dos recursos expressivos já foi do segundo período. Depois o bloco 3 é textos não literários, o texto de opinião, se não me engano, foi do primeiro período e o texto expositivo foi do segundo, não sei muito bem. Depois, o bloco 4 e 5, por exemplo, do Sermão de António aos Peixes e assim que demos no primeiro período, eu tirei e passamos diretamente para o bloco 6, que é do Amor de Perdição, que demos no segundo período, que eu vou tirar depois. Isto é tudo de amor de perdição, aqui perguntas sobre amor de perdição, por isso é que estão a lápis, e depois passamos para o bloco 7, que é dos maias, que este eu vou ter de deixar porque estamos quase a acabar os maias, ainda não acabamos, então ainda vou utilizá-lo no terceiro período, e ficou assim. Depois, uma mica livre, não é? Porque tirei as fichas, e passamos para inglês, que obviamente eu nunca escrevo muito, foi esta página aqui e isto. Foi literalmente uma folha para o período inteiro, porque eu não escrevo sumários. Depois temos mais uma mica e entramos em biologia. Isto é muito feio porque eu tive o período inteiro para escrever aqui neste espaço que eu deixei, segundo período, e não escrevi por preguiça. Enfim, aqui temos coisas de biologia, evolução biológica, hipótese autogénica, endossemiótica, fixismo, depois é o Lamarck, o Darwin, sistemas de classificação, e atenção que eu não escrevo assim tanto também no caderno de Biologia e Geologia. Isto foi mais porque a professora mesmo mandou fazermos uma pesquisa autónoma e depois íamos falar e discutir em aula, e então aí eu escrevi no caderno. Depois eu deixei em separado os exercícios para não ficar aqui no meio da matéria. Eu sei, isto ficou horrível, mas pronto, basicamente é só deixar os exercícios todos seguidos, por isso é que está todo a lápis, como vocês podem ver, e entramos na Geologia. Fiz um título que diz Geologia, com estes tracinhos todos engraçados, e a Geologia mudei de cor, deixei de escrever tudo a verde para escrever tudo a castanho. No início da Geologia estava super motivada para escrever no caderno, apesar de eu achar que é mais fácil escrever no manual, porque quando estou a fazer os apontamentos é mais prático, mas enfim, queria usar o castanho. Fiz vários apontamentos no caderno a castanho, como vocês podem ver, ficaram mesmo giros, eu adorei, porque fiz desenhos aqui, fiz bué títulos com brush pen, mesmo, isto foi tudo feito na própria aula, atenção, tudo na aula eu vou fazendo aqui, e movimentos em massa, tá bonitinho isto. E depois aqui nos exercícios voltei a fazer uma página só para exercícios de Geologia, no entanto não fizemos assim tantos, portanto foi só isto. E aqui tenho uma página de uma atividade experimental que começámos a fazer, mas depois, como é em grupo, passámos para esta folha meio podre, que depois é que vamos ter quando a atividade experimental acabar, porque temos que ir medindo o tamanho das plantas e assim é que passamos ao computador. E entretanto esta página ficou inútil, então sempre que eu tenho algum rascunho, alguma coisa que eu queira fazer, eu faço aqui mesmo. Então tenho aqui um post-it bem engraçado, isto está com muitas camadas de sublinhador, vocês não têm noção. Aqui eu estava a testar brush pens de pessoas, sei lá o que eu fiz aqui, e aqui na mica de Biologia eu tenho então a folha de registros, que é do grupo todo, mas fiquei eu responsável por guardar a folha de registros. Tenho aqui o primeiro registro, segundo registro, terceiro, quarto, quinto registro, e então voltamos a ter no final do caderno esta capinha branca, e depois a parte de trás do caderno é assim. Vou-vos mostrar depois o meu caderno de matemática, que é à parte, que este caderno é só para português, inglês, biologia, filosofia, físico-química. Matemática eu tenho um caderno à parte. Mas pronto, foi assim que ficaram os meus cadernos no segundo período. Digam-me aí em baixo se inspiraram, por exemplo, para fazer algumas anotações em aula. Isto tudo que vocês veem aqui é tudo feito em aula, portanto, isto é com a prática, vocês vão lá, por exemplo, isto aqui que vocês estão a ver, eu fiz na aula. Eu escrevi dúvida e depois fui fazendo as setas enquanto a professora ia passando. É tudo feito em aula.
Mas pronto, isto para dizer que há sempre a maneira de deixar o vosso caderno minimamente bonito, mas o que importa não é só a beleza, é que vocês percebam o que está lá escrito e na altura de estudar conseguirem perceber o que é que realmente é importante, o que é que vocês deviam ter escrito e vocês assim talvez se possam inspirar para fazer alguns apontamentos, não sei. Espero então que tenham gostado. Se gostaram, deixem o vosso mega like, digam nos comentários o que é que acharam. Se são novos aqui no canal, não se esqueçam de subscrever porque é muito importante e de ativar o sininho para receber notificação sempre que eu ponho um vídeo novo. Fiquem atentos porque agora nas férias da Páscoa estão a sair muitos study vlogs e muitas coisas porque eu estou a estudar para os exames. Portanto, um grande beijinho e até à próxima!